Fala pessoal, agora são quase 11h30, 11h28. Tô indo agora pro escritório, hoje eu tô indo bem mais tarde. Ontem foi o dia que eu fiquei até mais tarde, era mais de 8 horas a hora que eu vim embora. E hoje a última reunião que tem hoje, agendada, é 7 horas da noite. Então tô indo um pouco mais tarde hoje pra dar uma descansada a mais. Mas eu queria falar sobre a última coisa que eu fiz ontem no escritório. A última foi uma petição que chama Memoriais de Julgamento. E é uma petição que ela nem está prevista no Código de Processo Civil. Ela nem existe no Código de Processo Civil. Apesar, muito embora, ela esteja na prática aí dos processos desde antes do atual Código, né? Ela só não está prevista formalmente. E essa petição, eu aprendi ela com um advogado ele já tinha uma certa idade, ele já era mais experiente, né? Assim que eu digo, bem mais assim, às vezes advogados da antiga mesmo. E eu vejo muito pouco advogado da minha idade, ou um pouco mais experiente que eu, mas que não seja um advogado já de boa idade. Eu vejo muito poucos advogados falando ou fazendo essa manifestação, que é o Memoriais de Julgamento. Geralmente você vai apresentar essa petição quando um recurso seu tiver para ser julgado, né, já foi agendado a pauta de julgamento, já foi incluído na pauta, e ele vai ser julgado ali pela turma julgadora. Aqui acaba sempre sendo, na nossa rotina aqui, geralmente no recurso de apelação. Ou quando você está pela outra parte, você está fazendo contra razões, eu também faço essa manifestação. O Memoriais de Julgamento, ele nada mais é do que um resumo dos principais pontos aí do recurso ou das contras-razões de recurso do seu cliente. Então, por que eu considero ela importante? Você vai resumir e compilar os principais pontos do processo do seu cliente. Você vai resumir 300, 400 páginas de um processo e dando foco, chamando a atenção somente para os pontos do seu cliente. Quer dizer que isso vai garantir a vitória no processo? Não, já teve vários aqui que a gente fez e não ganhamos. E é natural, faz parte do jogo. Mas eu acho que é uma petição muito importante. E também tem uma confirmação de que é uma petição importante, porque acho que já umas 2 vezes que eu fui fazer uma sustentação oral e o relator falou: doutor, eu vi que o senhor mandou memoriais, show de bola, elogiou essa prática, então dá a entender realmente que não é algo tão comum e que eles, os jogadores, veem isso com bons olhos. Mas por que eu vejo que é importante fazer isso? Além de você resumir, né, os principais pontos do seu cliente, e etc., você vai mandar isso, e eu nem coloco isso no processo muitas vezes, eu mando direto para o gabinete. Você vai enviar isso para o gabinete do relator e dos outros 2 jogadores, né, dos outros 2 desembargadores, se você achar conveniente, eu sempre mando. Mas você vai estar mandando, e aí contextualizando o recurso, a gente sabe que ele vai ser analisado, a gente tem a sentença de primeiro grau, e o recurso ele vai ser analisado por uma turma jogadora, geralmente com 3 jogadores, que são mais experientes, são jogadores de segundo grau, então desembargadores, e eles vão poder rever aquele assunto. Só que na prática desse julgamento, o que a gente vê que mais acontece, né? 90% dos casos, o relator que é desses 3 juízes aqui vai conduzir o voto, ele vai redigir o voto condutor desse julgamento. Na maioria das vezes, os demais jogadores, os outros 2, vão seguir a posição dele. Isso a gente tem que levar em conta que aquela turma jogadora, aqueles 3 juízes, desembargadores, eles já trabalham junto há muitos anos, eles já têm um entendimento que eles construíram entre eles. Na análise dos casos que se repetem, isso é natural. Então, a tendência é que o voto do relator ele seja seguido pelos outros 2 desembargadores. Então, o que eu faço? A hora que sai lá, o processo é incluído na pauta de julgamento do dia tal. Eu monto meus memoriais. No máximo, 5 folhas, 5 páginas. Não coloca muita coisa. O que eu fiz ontem, acho que tinha 3 ou 4 páginas. Enxuga mesmo, enxuga. E aí, o que eu faço? Eu vou lá no site do tribunal, pego o e-mail dos desembargadores, principalmente do relator, e mando via e-mail. Tal, segue memoriais, referente ao processo tal, incluído na pauta de julgamento tal, no dia tal, blá. E por via, por cautela, ultimamente eu tenho juntado meu processo. Mas antigamente eu só mandava por e-mail dos gabinetes. E aí, cara, a hora que o relator vai elaborar o voto dele, que tem um grande potencial de influenciar o julgamento, o voto dos outros 2 jogadores que vão compor o acordo, você tá mandando ali mastigadinho, sabe, resumidinho, os principais pontos favoráveis ao seu cliente. Quer dizer que você vai ganhar o processo porque você fez isso? Não, já teve vários aqui que a gente não ganhou e tá tudo bem. Faz parte do jogo. Mas não tem como você negar que isso ajuda. Pô, o cara que vai elaborar o voto, ele vai ter um resumo mastigadinho dos principais pontos do seu cliente, ele já vai começar a analisar aquele processo com um viés dos seus argumentos, considerando ali os seus argumentos. E se a outra parte, principalmente, ela não mandou memoriais, melhor ainda para você. Deixa eu acabar de chegar aqui no escritório, só um minuto. Resumo da ópera, pessoal. Acabei de chegar aqui no escritório, já estou na minha mesa.
Resumo da ópera. No final das contas, o magistrado, quem vai julgar o processo, seja de primeiro grau, segundo grau, STJ, STF, é um ser humano, e um ser humano ele pode ser convencido, né? Então, em todos os processos aqui, e o Memoriais é uma prova disso, em todos os processos, o que eu tento fazer é, eu vou colocando tijolinho por tijolinho, tijolinho por tijolinho, tudo aquilo que pode contribuir para o julgador do processo caminhar no sentido da minha tese, da tese que eu estou defendendo, eu faço, desde que, né, óbvio, seja uma estratégia lícita, ética e etc., esse é o básico, a gente faz. Então, os memoriais de julgamento, eu vejo sim, eu faço aqui no escritório, e eu vejo sim que é uma manifestação que traz vantagem, tá? Eu vejo vantagem em fazer e continuo fazendo. Beleza? Se você nunca fez uma petição nesse sentido, não sabe como elaborar, apesar de ser uma petição simples, mas eu posso mandar um modelo para você. Você coloca aqui nos comentários e eu mando para você, tá? Acho que já é um começo para você elaborar os memoriais aí no seu caso. Beleza? Um grande abraço, Deus abençoe.